falar da distinção quando se usa a palavra igreja no Novo Testamento.
falaram do Senhor com o apóstolo Pedro, mas não pode complementar falando acerca da evidência bíblica sobre a necessidade da instituição da igreja. Muitos dizem que não preciso de igreja. Sou de Cristo, sou da igreja. Eu gosto muito de um texto que fala muito da importância da igreja local, da importância de estarmos igrejados, irmanados em comunhão. Tanto é que a gente vê na Bíblia, quando ocorrer a vinda de Cristo, ele não vai arrebatar um a um, ele vai arrebatar a sua igreja. Tá? Então já dá ideia dessa igreja, dessa ideia de participação. Mas quando eu vejo, por exemplo, tem até um texto no Mateus capítulo 18, versículo 20, que os desigrejados hoje em dia, por conveniência, usam para defender essa tese, mas pelo contrário, não foi escrito para isso. E diz assim, porque onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Tá? Então, isso não é com a ideia de estar desigrejado, é dizer o seguinte, independente do tamanho, mas pela fé, a igreja é reunida, tem estudo no meio dela. E eu teria em Atos, capítulo 2, 46, que diz o seguinte, que a igreja, ela toda se reunia no templo, e durante todos os dias da semana, os feirantes se reuniam nas casas, certo ou não? Mas aí está muito claro que eles se reuniam no templo. É os textos assim que me lembro agora. Muito bom, obrigado, irmão Wilson. Há uma frase em latim, eu não sei se ele está preciso, acredito que não, que é uno Christianus, nullius Christianus. Um cristão não é cristão, sozinho. Né? Irmão Wilson, qual a missão da igreja? Esse agosto, eu comentei aqui na peça, né, a programação, o ensino, o serviço, a comunhão e a adoração. Eu acho interessante esse agosto, porque a peça nos traz a ideia de pescadores de homens também. Então, de buscar o sentido e apresentar Jesus. Proclamar o nome do Senhor e avisar, ele está voltando. Se prepare, vigie lá. Eu ia perguntar para o irmão, proclamar a Bíblia, o irmão já se antecipou. Obrigado, irmão Wilson. Irmão Wilson, fala um pouquinho, o senhor lembra aí nas suas palavras as formas de governo da igreja. Existem algumas formas de governo. Direita, esquerda, não é isso? Visita muita. Tem algumas igrejas que adoram isso, a igreja anglicana, a igreja católica, tem a sinodal, que também é de concílios, a presbiteriana usa esse sistema, né, entre outras, mas nós batistas, nós usamos a democrática congregacional, porque todas as coisas, por isso que o desengrejado está fora disso aí, porque a igreja era um governo democrático congregacional, depende da Assembleia. Quais são os oficiais da igreja? Os oficiais da igreja, pastor, com várias denominações desse nome na Bíblia, ancião, presbítero, pastor, tá? E os diáconos. E os pastores, eles têm também uma recomendação de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Timóteo. Que é um texto que, quando eu leio, muito mais agora, eu creio. Tá? São as qualificações dos pastores. Vou falar primeiramente. Fiel é a palavra, se alguém aspira
seja irrepreensíveis, todos de uma só mulher, temperantes, sóbrio, modesto, hospitaleiro, aptos para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigos com crenças, não aparecem. Governe bem a própria casa, tendo os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair o próprio e no laço do diabo. Então, aqui é uma recomendação para os pastores. Seguindo, vem a recomendação do diácono. Tem lá a descrição dos diáconos, em Atos, mas eu vou continuar agora. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a um doutrina, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, aí sim exerce o diaconato. Da mesma sorte quanto a. Obrigado, irmão Wilson. O irmão citou a igreja como o corpo de Cristo. Eu não poderia discorrer um pouquinho para nós lembrarmos acerca de por que o uso desse termo, corpo da igreja como corpo. O texto também, sendo bastante claro com relação a isso, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Ele vai assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do povo. Né? Mas também seria esse o texto que eu tenho agora, e justifica que eu falo de ser o cabeça da igreja. Como o irmão entende sobre o funcionamento do corpo, né? Pode ser em suas palavras. Como o irmão colocou no seu trabalho, ficou muito bom. O que eu entendo, pastor, é o seguinte: que o pastor da igreja é Jesus. Ele é o sumo pastor. E Deus chama e vocaciona alguns para serem os pastores e para um bom funcionamento do corpo dele aqui na terra. Tá? Mas que esse pastor instituído por Deus, chamado por Deus na terra, ele tem um pastoreio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é a cabeça da igreja. E como tem cabeça, tem corpo. Então, nós somos os corpos, os membros desse corpo, como a igreja. Então, a igreja é formada por braço, por pé, por joelho, por cabeça, por perna. E quem define se eu sou um membro ou sou um membro é a própria comissão do Espírito Santo, capacitando e distribuindo dons da igreja. Não para contenda nem para disputa, mas para crescimento do corpo, para a glória de Deus e para a glória de Deus. Saúde, está ótimo. Obrigado. Irmão Wilson, quais são as ordenanças da igreja? A igreja, ela tem duas ordenanças de Jesus Cristo: o batismo e a igreja. Pode falar? Não, estou satisfeito. Obrigado, irmão. Penúltima pergunta. O entendimento do irmão acerca de um tema bíblico e que nos é muito desafiador, né? Mas que, quando em vez, precisamos lidar acerca da disciplina na igreja. Pode ser em suas palavras mesmo. Se quiser citar, só citar o texto, fica à vontade. Mateus 18, capítulo 15. Eu acho que está muito claro aí o ensinamento, como a gente deve tratar o irmão culpado, que é a disciplina.
Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que também vejamos esse segundo propósito da beleza, e se ele não se entender disso, a igreja, e se ele nos ouvir também na igreja, considera algum motivo. A igreja batista, ela é baseada nesse ensinamento. Também, se a gente for a Hebreus capítulo 12, que também fala que quem ama disciplina, que a disciplina é importante, a igreja batista, ela segue com muito cuidado alguns tipos de disciplina. Tem a formativa, que é uma preocupação contínua do público, pastor pregando, pastor falando, a escola bíblica dominical, os estudos nas casas, isso é a formação. Então, já vai disciplinando, aculturando. Se por acaso houve algum desvio, algum desaponto com relação ao movimento, então aí nós temos também a disciplina preventiva. Tá? Então aí é chamado, aí tem o trabalho de gabinete, aconselhamento, pode chamar mais irmãos. Então aí essa é a disciplina preventiva. Em o irmão atendendo, glória a Deus, ganhamos o irmão, veja bem. Mas se ele não atende, aí vem a angústia, porque a gente é responsável, a igreja é responsável por proclamar Jesus através do testemunho dela também. Então, se por acaso não for aceita a correção, aí é a angústia. Se for aceita, mas ainda perdurar uma certa dificuldade durante o tratamento, a igreja batista também tem o sistema, mantém o movimento até tomar a decisão final, mas afasta das atividades que por acaso esteja desenvolvendo, até para não manchar e não testemunhar com os outros Jesus. Bom, muito obrigado, irmão Wilson. Por último, que não é nenhuma questão mais pessoal, poucas palavras do coração, fale um pouco do seu amor pela igreja de Deus. Muito grande. O amor é muito grande e traz uma responsabilidade muito grande também. Mas só de saber que nós somos aqueles que estão lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo pleno merecimento, somos inimigos, somos vasos quebrados, e no caso gasto velho, mas que tem tesouro dentro, tá certo? O tesouro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu sou muito feliz de saber que a base é Ele e a cobertura é Ele também. Salmo 121, dá essa tranquilidade. Fala, Pai, nós estamos falando de Jesus. Obrigado, irmão Wilson. Presidente, estou satisfeito, vou falar com do concílio, falar com os amados pastores para indagar o candidato Wilson sobre algum assunto acerca de teologia. Eu tive um professor que disse o seguinte: quando ninguém perguntou, aprendeu tudo, quando não entendeu nada. Mas eu estou achando que o povo está satisfeito. Eu também estou. Tem sido um banquete para a sua paz e para a nossa alegria. Eu acho que a turma quer ir para o café colonial, o brush. Eu acho que a turma quer ir para o brush. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez aos examinadores, aos congressos. Muito obrigado. Convido o pastor Gabriel, diante então do silêncio desse concílio, não querendo mais indagar o candidato sobre a eclesiologia, passaremos ao exame acerca de realidade denominacional com o pastor Clodoaldo. O bondade pastor assume o seu posto. Vamos dar uma igreja de oração ao Senhor.
tão didática, tão pedagógica, mostrando que a gente morreu no mundo e ressuscitou com uma nova vida com Jesus Cristo. Eu sou batista também porque a Bíblia é a única regra que eu falar. Sou batista também porque nós não aceitamos dependência do governo, a organização de igreja e Estado. Eu sou batista também, eu batista se preocupa com a individualidade de cada um. Não tem feito mais nada, é a oportunidade de cada um ter seu testemunho. A igreja batista também, porque ela entende que a salvação é individual, não se perde a salvação. Que a ceia é um memorial, não traz graça, não é Santa Ceia, é a ceia do Senhor, a mesa dele. Não sei se eu respondi algumas coisas do porquê que eu sou batista. O pastor falou que essa é uma opinião do senhor, né? Provavelmente eu não vai dizer nada, né? Mas eu tenho importância. Mas é só para nós vermos a importância de nós termos raízes, né? Nós temos, sabermos aonde nós viemos, temos raízes, sim. E falando de raízes, só um pouquinho da origem dos batistas no mundo. Origem dos batistas. Existem algumas correntes, tem as três mais destacadas, né? A sucessionista, que é a JJ, Jerusalém, Jordão, João. Tem Ana Batista, que é o segundo, depois vamos para e tem os puritanos separatistas ingleses. São as três correntes que eu vou considerar agora. Tá? A JJ, ela acredita que os batistas eles se originaram ali no tempo do Novo Testamento. Tá? E como grupo fiel aos princípios bíblicos, sofreu muito, principalmente no século II, o século III, com as investidas e as heresias da Igreja Católica Romana, que não era apostólica, na Igreja Católica Romana. Ela investiu deturpando muitas coisas, mas esse grupo permaneceu firme. Depois disso, até outros grupos também, religiosos, começaram a atacar esse grupo, estou falando dos sucessionistas, atacar esse grupo, mas até que o escritor J.R. Carroll escreveu O Laço de Sangue, bastante, tem Bad Visitor, Succession, Deep Ray também, eles são defensores. O pastor J.R. Pereira também, a história do Batista, eles são mais inclinados por essa linha e costumam simbolizar esse grupo com um rio da Europa, o rio Ródano, que é um rio perene, é um rio que ele tem 900 quilômetros de extensão, no seu comprimento, ele passa por vários, passa por muros, às vezes de 1.700 metros
Inglaterra, aí chegaram na Inglaterra. E ali, John Smith se batizou por imersão a si próprio. E depois ele batizou Thomas Hicks, né? Mas depois eles se entenderam, por alguma coisa separaram. E aí o Thomas volta para a Inglaterra. E aí na Inglaterra, acho que em 1612, esquecido, é a primeira igreja batista com o nome batista no solo inglês. Depois a gente viu mais para o Brasil. Tá? Aí a gente vem a Santa Bárbara do Oeste, primeira igreja batista no solo brasileiro. E 1806, e aí, só que essa igreja estava em língua inglesa. O William Bailey foi o primeiro que esteve lá em Santa Bárbara do Oeste, e lá houve o batismo, o primeiro batista historicamente relatado foi o padre Antônio Teixeira de Albuquerque. E aí depois o Bailey teve que voltar para os Estados Unidos, depois ele retorna 2 anos depois, e aí é a Igreja Batista em Salvador. E aí está ele, estava também o casal Taylor, mais o Antônio Teixeira de Albuquerque, sua esposa e seus filhos, e aí foi a primeira igreja, a segunda igreja batista em Salvador. 6 anos depois, aí foi a primeira igreja batista no Rio de Janeiro, depois se estendeu para o Espírito Santo. Uma das coisas interessantes é que a nona igreja batista no Brasil, ela foi na cidade de Campos, norte fluminense, foi a primeira que o templo foi construído em alvenaria. Tá? Então, assim, alguns pontos sobre as 3 frentes da origem do batismo e a chegada do Brasil. O irmão falou da autonomia da igreja batista, né? Como uma igreja autônoma, né? Como o senhor define esse trabalho? Como a igreja autônoma? As igrejas locais, biblicamente, elas são autônomas, mas elas são ligadas pela mutualidade, e elas entendem que elas são desenhadas e projetadas por Deus para serem igreja universal. Então, elas aqui são locais, mas o que Deus mais espera é que ele não é o cabeça da igreja local, ele é o cabeça da igreja universal. Então, há necessidade de haver mutualidade. Como a gente, como membro da igreja, faz parte do corpo, também as igrejas locais faz parte da igreja universal. Não é universal também, é universal. Então, as igrejas batistas, além delas, elas cooperam muito. E se não coopera com ele? Sobre a liberdade religiosa dos batistas, que foi muito bom aqui. Nós somos a favor de um país laico, totalmente laico, não tiramos assuntos da igreja do Estado, e somos e perseveramos pela liberdade religiosa. Se eu não pedir a pergunta, é isso. A autoridade da igreja é o Jesus Supremo. O irmão, se não me engano, o senhor comentou que o senhor foi embaixador do rei. Não, fui embaixador. Você Dentro da União Constitucional, fui líder. Mesmo sem ter sido. eu perguntei porque eu sou conselheiro do embaixador do rei, lá do embaixador da 10 anos, é um trabalho fantástico, é um trabalho de base. Passou, inclusive, um testemunho que eu tenho que um dos embaixadores foi meu filho, e a gente já sentia que foi despertado mais um ministério. Como uma organização
batista e o missionário, o que eu vou ter que fazer de missões? Missões é o sonho do nosso Deus a ser realizado pela igreja. Tá? Missões é o id de Jesus. Né? Então a gente já vê lá o evangelista Mateus, ele deixou o finalzinho lá no capítulo 28 ali, que todo mundo pegar o evangelho da criatura, né? E ensinando as mãos do Pai, batizando as mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A gente diz isso aí, que a comunidade está sempre junto mesmo. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Quando de missões, tem algumas organizações que trabalham, Grupo de missões mundiais, grupo de missões nacionais, tá? E eu quero dizer que eu grande a própria exemplo da missão passou em relação ao contato com a junta lá, quando eu cheguei membro dessa igreja, o tempo era meio ridículo, né? E por causa desse trabalho do grupo de missionários, essa parte material que eu feito aqui, mas que é muito mais condição de eu ver o projeto, são missões. E a gente sempre foi muito emocionado, muito visando missões, muito missões, tendo o privilégio de hospedar vários missionários. Tá? Eu acho que isso é fundamental. O uso de missões sobre a organização e coordena as atividades das igrejas batistas. Tem você, pode citar? Eu vou tentar fazer aqui das organizações. Aliança Batista Mundial, Internacional, Aliança Batista Mundial e o presidente é um irmão nosso, um argentino, né? Thomas, e nós temos a UPA também, que é o nome batista da América Latina, né? E temos também as convenções. Então, a convenção estadual, Batista do Estado de São Paulo, o pastor Nelson Pacheco, que é o presidente da convenção. A gente também tem, abaixo da convenção, a gente tem as associações, e a associação AIBAN, nós temos o pastor Cleverson, presidente da associação. Nós temos a ordem dos pastores batistas do Brasil. E nós temos o pastor Jean como presidente, o pastor original como secretário, o irmão, o vice, acho que tem um Joel, vice-presidente, né? O PB. E a associação, o PB, chega na igreja local. O senhor presidente ficou satisfeito? Glórias a Deus por sua bondade, por sua vida, dedicação. Todo concílio de pastores, falados para pastores, para questionarem acerca de realidade denominacional autoridade do Deus. Vocês podem ter vontade de perguntar para a gente. Não precisa ficar constrangido, não. Embora ele tenha ido muito bem até agora, pela graça de Deus, e tenha vontade. Queremos agradecer o pastor Jean, nosso presidente nesse período de 2 anos de sua gestão. Está conosco, se apresentar, ser o nosso vice-presidente da sucessão da Ordem dos Pastores, assunto pastor Joel. Obrigado por sua bondosa atenção e somar conosco. Não havendo, portanto, mais perguntas sobre realidade
exposição. Convido o nosso amado pastor Janos, que assuma a posição do examinador e fará os questionamentos sobre ética. Que Deus use, pastor Janos, e nos abençoar. E o senhor também, irmão Wilson, em nome de Jesus. Depois de todos esses questionamentos, eu peço a sua vontade de fazer algo, porque precisa sair para registrar ali para os amados poderem ali na filmagem. então, depois de todos esses questionamentos, sobram poucas perguntas. Né? O irmão está lembrado que em Gálatas 2:11 houve um conflito entre Paulo e Pedro. Irmãos, aquele conflito, ele era teológico ou era ético? Qual é o seu parecer? Gálatas 2:11. Faço uso, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Gálatas 2:11. Então eu vou regir esse ano, eu vou resumir para não precisar. O seguinte: Pedro tomava ceia com os gentios. Quando chegaram alguns crentes de Jerusalém, ele simplesmente se ausentou. Então ele estava junto com os irmãos, mas quando chegaram outros irmãos, mais irmãos do que aqueles irmãos, ele resolveu ficar com os mais irmãos. Esse conflito foi ético ou ele foi teológico? Qual é o seu parecer? Eu entendo que ele é ético, mas não deixa de ter um fim teológico. Seria a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Não faça isso, é procedência maligna. Então, a questão de Pedro não se posicionar, ela é ética, mas ela tinha que estar muito teológica. Nos seus anos todos de participação na igreja, em algum momento o irmão participou de alguma disciplina? Participou assim, opinando, dirigindo ou aconselhando alguém que estava em falta na igreja? Por várias vezes. O irmão se lembra de Fazendo parte de comissão muito grande. de disciplina. O irmão, em alguma dessas ocasiões, optou por qual tipo de disciplina? Naquele caso, Tivemos vários. ótimo. Passou nesse tempo todo de liderança na igreja, eu passei por todos os três tipos de disciplina, inclusive a cirúrgica. Muito bem. Houve algum em que a pessoa foi suspensa da ceia? Não, foi suspensa das atividades. Das atividades? Porque a ceia é questão de consciência de cada um. Então, na hora da ceia, a celebração da ceia, examine-se diante de Deus. Isso aí é uma questão que a igreja não se interpõe com relação a isso. O irmão percebeu no nosso meio dificuldade em questões cirúrgicas, da disciplina, que não fosse cirúrgica? Por exemplo, uma irmã consagrada, casada, muito bem casada, ela resolve ir participando até no discipulado de mulheres, por exemplo, então ela resolve um dia que ela vai se separar do marido. Não houve infidelidade do marido, mas ela achou tudo bem que para ela não tinha mais razão de ser, e ela decidiu se separar. E ela se separou, ele até foi para outra igreja para não casar constantemente, mas até onde que tipo de disciplina, se há caso da disciplina nessa situação, eu acho que seria conveniente? Eu nunca presenciei, participei de um caso como esse, mas eu penso que não havendo pecado, a igreja não tem como interferir na convicção de salvação de cada um deles. Então, se não houve pecado, separou, não é o que Deus espera que só a morte se separe, mas eu não vejo, a primeira vez que eu tenho
mulheres, Sim. eu acho que a igreja deve orientá-la e se afastar, porque se ela não se submete bem à sua família, ela não vai poder ter como estar testemunhando e ensinando. Muito bem. Como é que o irmão se atualiza? Que recursos o irmão tem para se atualizar nesse contexto de tantas mudanças que acontecem em volta da igreja e acabam chegando na vida dos membros? O irmão tem uma fonte, uma referência? Como é que o irmão faz? Muita leitura, totalmente ligada aos acontecimentos. Eu acho que a gente tem que estar ligado, a gente tem que absorver tudo e separar o que é bom e o que não é bom, até porque, como líder, nem ser pastor da igreja, como líder de um grupo, a gente tem que estar em condições de saber o que está acontecendo para poder também conversar e debater. Então, as novas tecnologias, agora nós estamos inteligência artificial, nós temos o problema dos intensivos das telas, as redes sociais, nós temos essa velocidade muito grande na mudança dos costumes e dos hábitos. Então, eu penso assim, além de estar firmado na palavra, lendo livros de escritores fundamentados na palavra, que estão atualizados, mas antes de ser atualizados. E propriamente eu, no meu caso, tenho que estar buscando o que está acontecendo lá. O irmão Porque até pastor, para entender os sinais dos últimos tempos, a gente tem que estar pressionando. Qual, irmão, acredita sejam as bases da ética pastoral? Eu não tenho alguma referência? Olha, as não precisa ser uma referência bíblica, porque é seguramente que serve. Primeiro, exemplar na condição da família. Tratar tudo na igreja, um pouco disso, com transparência. Ter um excelente relacionamento com seus colegas pastores. Se participar do ministério colegiado, também usar muita transparência, ter liberdade para discordar, mas ter haver senso de fidelidade desse grupo pastoral. Não vou me alongar muito, mas o irmão já viu que é o texto bíblico que orientou uma decisão ética, lembra-se de alguma situação assim? Não precisamos contar o que foi que aconteceu, mas sim um texto que o ajudou a tomar uma decisão. Eu gosto muito de, para mim, fala muito bem, me ajuda a lembrar às vezes Salmo 1. E a bem-aventurança, a felicidade só vem naquele que não se assenta na roda dos vencedores, não permanece no meio, porque todo o florescer do pecado vem por causa disso. O irmão acredita que o rapazinho foi batizado, ou deseja se batizar, parece que ele nasceu de batismo. O irmão vê necessidade de alguma correção ética durante o período de antes do batismo? Sou muito favorável que depois de tomar a decisão do batismo, aceitar Jesus Cristo, tomar a decisão que seja capacitado biblicamente. Ainda eu sou do mais antigo, e o chamado de pastor primário, no tempo era catecumo, então tem que haver essa preparação. O grande problema que nós estamos tendo hoje em dia, na nossa denominação, são algumas igrejas e a pessoa levantou a mão para coçar a cabeça e já vai batizar. Entendeu? Tem que haver preparo, pastor, eu acho. Agora, essas questões todas, divórcio, sexualidade, casamento, gente que está com união estável, chega à igreja, a sua posição com
respeito a uma situação dessa, por exemplo, a pessoa, um dos dois que era do batismo, dá mostras de uma experiência com o Senhor. Não aconselha, como é que eu vou fazer isso? O princípio bíblico é que nos orienta. Então, por exemplo, Deus sempre deve ser um divórcio. Deus não é feliz com o divórcio. Temos alguns casos biblicamente aqui, que são casos que até Jesus ele aceitou, mas ele, no geral era por dureza do coração. Então a gente tem que evitar qualquer caso desse. Como o senhor está falando aí, hoje em dia está muito problema do homossexualismo, tá? Os casais do mesmo sexo, que chegam nem a casar, uma adulto do mesmo sexo, da igreja. Eu, particularmente, eu estou em posição, não é isso? Biblicamente. A sua posição. Deus criou o homem e mulher. Deus instituiu o casamento para que houvesse multiplicação. Então, fora disso, eu acho que a igreja não tem que ser. Quer dizer, que alguém que nessa condição começa a praticar a igreja e tem uma experiência com o Senhor, o irmão não tem liberdade alguma de estender a ele até esse Não, você mais sabe. só se ele voltar para o propósito de Deus. Ele pode voltar. Se um deles ele realmente está abandonando o que estava fazendo, aí ele será aceito por Deus. O irmão pode mencionar pelo menos 3 orientações éticas do Novo Testamento? Tem alguma questão? Nós sabemos que tudo que está na palavra de Deus é a palavra de Deus, mas tem alguns aspectos que são já aplicáveis claramente. Todos que nós, aqui no século XXI, temos que discernir, que não está especificamente registrado aqui. Então, não tem aí alguma menção onde mas eu quero encerrar, deixar para os irmãos as perguntas que eu quero fazer, porque esse é um aspecto mais aberto. Tito. Capítulo 1, versículo 5 diante. Por essa causa, é interessante então falar a Tito. Ele não deixou Tito sem orientação. Por essa causa, eu te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é dispensável que o pastor, o bispo, seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dando vinho, nem violento, nem preguiçoso, nem inoperância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tem domínio de si, apegado à palavra, e a segunda doutrina, que é a segunda doutrina de modo que tem poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que contradizem. Eu acho que tem uma série de relacionamentos versos do Novo Testamento. Então, para fechar a última pergunta aqui, é fácil. Marcos. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é curta, isso é oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O irmão já identificou no meio batista, nas nossas linhas, alguns procedimentos que as pessoas podem falar para Deus? Sim. Muito obrigado, pastor Janos,
vontade em examinar nosso irmão Wilson, passe sobre o nosso novo concílio para consultar e fazer suas perguntas acerca de ética ao candidato. Eu vou me dar o direito de perguntar ao senhor. Ok. Admitindo a hipótese, vou fazer duas perguntas para o senhor. Posso? Admitindo a hipótese, o senhor está no colegiado, ou seja, pastoreando junto com outro pastor, e o senhor identificar que esse pastor fez alguma coisa que não está correta, o senhor foi lá e conversou com ele, e ele, como diz a Bíblia, titubeou, não reconheceu o erro e continua no pastoreio. E o senhor está percebendo que essa atividade continua. Então, eu estou aqui desenhando uma hipótese. Qual será a sua posição como pastor? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: o senhor conhece o código de ética da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil? Então, essas duas perguntas que o senhor falou. Com relação à primeira pergunta, primeira coisa que eu disse, se eu sou pastor colegiado, pastor responsável pela igreja, ele possa estar agindo de maneira que eu entendo que biblicamente não está correta, biblicamente, vou seguir o que orienta bem pela disciplina, vou procurá-lo, vou conversar, olho no olho, mas com amor e explicando e dizendo. Se for necessário uma vez, se for necessário duas vezes, e entendendo que de repente ele não aceita, o meu pensamento é o seguinte: eu sair da igreja e para uma outra igreja, não da mesma velha ordem, não fazendo dissensão, não fazendo separação de membros da igreja, orar por ele, mas ir para outra igreja. Essa experiência não tive como pastor, mas eu tive algumas vezes como membro e nunca fui favorável a divisão de igreja e preferi muitas vezes para outra igreja. Tá? E sobre o código de ética dos pastores, é o código da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, eu tive a oportunidade de ler os 45, todos os 45 artigos da ética pastoral e assim embaixo. Minha última pergunta. Outra hipótese. O senhor teve uma revelação especial da parte de Deus. O senhor entende Aproxima mais do seu. Vamos analisar isso. Por causa dessa sua postura ética. Depois a gente tem esse espírito de camaradagem, de amor, de amizade, de liberdade, com respeito que a gente vive assim. Quero dizer para vocês que o nosso relacionamento é assim, amoroso, zeloso, com respeito, e é bom para junto. Voltando à pergunta, hipoteticamente, o senhor teve uma revelação especial da parte de Deus, e essa revelação te conduz a uma experiência pastoral, teológica, bíblica, eclesiástica, diferente de tudo que nós ouvimos aqui. Como o senhor se portará no pastoreio da Igreja Batista, como diante dessa nova revelação, o senhor irá mudar, portanto, o
seu jeito pastoral batista. O senhor poderia se especificar melhor? Essa revelação feita na minha Bíblia. O senhor está entendendo que ela diverge daquilo que o senhor testemunhou para nós aqui. Isso nunca vem acontecer, mas o preceito está aqui. Fora disso é motivo. Então, orar muito a Deus para entender o que vai saber dele. Senhor, é o Senhor que está me falando, ou é cochicho temorio? Eu vou orar muito por isso, porque tudo que está fora da palavra, essa é a verdade. Infelizmente, a gente tem visto acontecer muito isso hoje. E a revelação do Senhor ela aconteceu. E ela iluminou para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a sua palavra, a sua palavra. Tá? Não sei se eu pedi, mas é isso. Eu creio que o senhor respondeu a pergunta e eu estou satisfeito com ele. Querendo? Pois não? Deve. Liga, por favor. Olha, Dentro dessa linha, pastor Nelson, vamos imaginar que o senhor entrou no modismo. O senhor mudou tudo. Qual seria a sua postura como pastor? O senhor está pastoreando uma igreja batista, a convenção é brasileira. Aí, sua cabeça deu um curto-circuito, mas mudou tudo. O senhor fica na igreja, o senhor divide a igreja, o senhor muda a igreja. Se isso viesse a ocorrer, eu cancelei imediatamente. E a igreja de Cristo, os princípios dela devem ser fundamentados na Bíblia. agora o senhor completou a minha pergunta. A sua resposta. Então, eu quero que o senhor tinha pedido a pergunta e o senhor se posicionou. Só que o senhor não admitiu essa hipótese na sua vida, por isso o senhor não respondeu isso. Né? Muito bem. Me dou satisfeito também. Agradeço a sua resposta. Passando no concílio hoje, querendo Deus sendo consagrado, o senhor deseja se filiar à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil? Estou louco para isso, imediatamente. O senhor está louco? Estou louco. Eu agradeço a sua dedicação, agradeço a todos os examinadores, agradeço essa mesa toda. Eu quero pedir a bondade que todos os irmãos, inclusive os examinando, se ausentem do tempo, agora por bondade, que o conselho vai deliberar acerca deste exame. Por favor, todos os não pastores podem se ausentar. Tá rodando. Vou ver se vão querer parar. Corta. Deixa. Beleza. Não sei.